Boa noite a todos, meu nome é Washington Geraldo de Oliveira e eu falo da belíssima e hoje geladíssima cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Este é um canal dedicado ao estudo da cultura clássica, em especial literatura, seja prosa, seja poesia, bem como da música clássica e erudita em geral. Nesse sentido, hoje nós continuamos o nosso estudo dos Lusíadas, do grande poeta português e de todos nós que falamos o belo idioma português, Luís Vaz de Camões. É um prazer tê-los aqui, sempre, e vamos logo ao estudo. Então, retomando o nosso estudo dos Lusíadas de Camões, vamos partir aqui para a estrofe 42, apenas relembrando que da estrofe 20 até a estrofe 41, que nós fizemos em 2 encontros, nós ficamos tratando daquele concílio, daquele encontro dos deuses no Olimpo, né, que tratava de decidir se os portugueses chegariam ou não às Índias, se os deuses permitiriam essa empresa dos lusitanos. Então ficou aquela discussão, aquela briga, enquanto Vênus, a deusa do amor e da beleza, na mitologia romana, na mitologia grega ela é Afrodite, defendia os portugueses. Depois secundada por Marte, deus da guerra, na mitologia romana, na mitologia grega, ele será o Ares. Então, Marte ficou também ao lado de Vênus, né? Os dois foram os grandes defensores dos portugueses. Por outro lado, Baco, na mitologia romana, Dionísio, na mitologia grega, ele era contra os portugueses chegarem às Índias, porque ele era o grande descobridor, o dominador das Índias, então ele não queria concorrência, ele não queria que os portugueses lá chegassem, para ele não perder a sua fama, porque caso os lusitanos conseguissem realizar essa empreitada, seria muito mais relevante que a sua fama, né? A fama de Baco. Então ele temia essa concorrência. Então por isso que ele era contra os portugueses. Então isso foi da estrofe 20 até 41. A partir agora da estrofe 42, o Camões ele retoma a narrativa da viagem. Nós vamos ver aqui, a partir de agora, da estrofe 42, que ele vai retomar, né, por onde os portugueses vão passar, as peripécias da viagem, as coisas boas, as coisas ruins, e vamos ver isso detalhadamente a partir de agora. Eu vou declamar a estrofe e depois explicar em pormenor algumas coisas que ela traz que necessitam de um esclarecimento. Então vamos à declamação. Atenção, por favor. Enquanto isto se passa na fermosa casa etérea do Olimpo onipotente, cortava o mar a gente belicosa, já lá da banda do Austro e do Oriente, entre a costa etiópica e a famosa ilha de São Lourenço. E o sol ardente queimava então os deuses que Tifeu, com temor grande em peixes, converteu. É muito lindo isso aqui. Não sei se vocês já perceberam, quando eu leio Camões, mesmo nos sonetos dele, que eu fiz alguns já, estão todos no canal, eu falo com uma certa eloquência, maior do que normalmente eu faço os outros poemas, porque, para mim, Camões é isso. Camões tem que ser lido dessa forma. Eu não sei fazer Camões de uma forma humilde, uma voz tranquila, amena. Não, Camões ele tem que ser eloquente. Haverá algumas outras estrofes que talvez eu declame de outra forma.
mas pelo menos agora vai ser desse jeito. Então, o que temos aqui nessa estrofe 42? Como eu disse, né, o poeta retoma a narrativa da viagem, a narração da viagem, né, já não é mais aquela coisa dos deuses, aquele concílio acabou, os deuses foram dispensados, cada qual foi para o seu canto, e aqui volta-se a viagem dos lusitanos até a Índia, né, a viagem de Vasco da Gama para que seja descoberto o caminho marítimo para as Índias. O caminho terrestre já existia, já era conhecido há muito. Só que ele era dominado pelos venezianos e outros povos e havia impostos, né? Havia que se pagar impostos e os portugueses queriam se livrar dessa taxação. Por isso esse caminho marítimo para as Índias. Bem, temos aqui também Austro e o oriental, né? Ele fala do Oriente. O Austro é o sul e o Oriente é o norte, porque ele fala da Ilha de São Lourenço e fala da costa etiópica. A Ilha de São Lourenço, gente, é o país que hoje nós conhecemos por Madagascar, a ilha que nós conhecemos por Madagascar. Ela fica em frente de Moçambique, bem em frente de Moçambique, na província de Sofala. Tá? A província de Sofala ela está bem nas costas do Oceano Índico. E eu morei lá, eu morei na capital da província de Sofala em 1994, 1995. Eu morei na cidade da Beira. A cidade da Beira é a capital da província de Sofala. E Madagascar está bem em frente dessa província, né? Inclusive, eu fiz a guerra de Moçambique, né? Eu fiz a missão de paz, eu fui Boina Azul lá em Moçambique nessa época. E uma das rotas de fuga, se por um acaso desse tudo errado, era nós fugirmos para Madagascar. Nós, inclusive, tínhamos um barco no porto que estava meio que contratado para qualquer problema que houvesse. Nós conseguimos fazer uma retirada estratégica, porque nós da Polícia Militar lá não usávamos armas, era só o recurso do diálogo, da diplomacia, e se as tropas lá que estavam lá para nos defender não conseguissem dar conta de um eventual ascender das hostilidades entre os grupos rivais moçambicanos, que seria a Frelimo e a Renamo, o governo e a guerrilha, o único jeito seria fazer uma retirada estratégica ou tática. Então nós iríamos para Madagascar, fica bem em frente. Então é isso que ele está se referindo aqui. No sul, que ele está falando aqui de Austro, seria o Madagascar. E no norte, né, no Oriente, no caso no norte, né, porque ele está indo sul a norte, mas ele também está indo de oeste para leste, tá? Então ele está fazendo uma diagonal, né, que ele vai chegar nas Índias. Só que ele passa pelas costas etiópicas. Por que ele fala as costas etiópicas? Hoje em dia a Etiópia não tem saída para o mar, mas na época era outra conformação geográfica ali na Etiópia. Então a Etiópia ela teve parte da Eritreia, que foi Etiópia, né? Parte da Somália, né? Eritreia e Somália. Djibouti também tem saída para o Mar Vermelho. A Somália tem saída ali no Corno da África, né? Para o Oceano Índico também, né? E o que ocorre? Então, os portugueses eles foram fazendo paradas, né? Eles pararam ali em Moçambique, né? Foram subindo, passaram em Madagascar também e foram subindo. Então, o que acontece? Eles iam um pouco perto da costa nesse sentido. Então, eles provavelmente tiveram que parar ali perto da Etiópia, em algum daqueles pontos ali, para poder se reabastecer e continuar sua viagem. Nós vamos ver nas outras estrofes aqui essa questão de parada dos portugueses, tá? Para reabastecimento e encontro com outros povos, né? Então seria isso essa questão. Aí Camões complica para nós que ele entra com Tifeu.
Quem que é Tifeu? Tifeu é um dos titãs, é o chefe dos titãs que tentaram escalar o céu. Tentaram vencer os deuses, escalar o céu para dominar o céu e acabar com os deuses. Os deuses, temendo o Tifeu e sua gente, eles fugiram para a Etiópia, as costas etiópicas. E alguns se metamorfosearam. Vênus se metamorfoseou em peixe. Por isso que ele fala aqui, ó. Em peixes converteu. Peixes aqui está por peixes, tá? Outro sim, a viagem dos portugueses começou em fevereiro, né? Foi no dia 24 de fevereiro. E a 1º de março, eles viram a ilha de Moçambique. Ilha de Moçambique é um local que está no norte do país chamado Moçambique. Ali foi uma parada também. Então, durante esse trajeto, na astrologia, né, que Camões ele também trouxe isso. Vejam a capacidade intelectual desse poeta, desse homem. É uma coisa estupenda. É incrível. Toda vez que eu leio Camões, eu fico assim pensando, pô, mas como é que esse homem, naquela época, hoje em dia nós temos livros à vontade, nós temos a internet, que rapidinho a gente consegue ter uma informação, nós temos informação no aparelhinho disso aqui, um celular. Ele não tinha nada daquilo. Né? Mas tinha bibliotecas? Sim, teria. Tinham, mas o acesso a livros não é como é hoje, não havia tantas publicações assim, publicava-se pouco, tá? Mas ele sabia, ele estudou isso tudo, muito desse conhecimento foi oral. Os professores falavam, os alunos escutavam e guardavam aquilo na cabeça. Incrível isso, né? Os antigos eles tinham uma capacidade intelectual gigantesca por causa das dificuldades, né, que eles tinham. E Camões demonstra isso, né, nos Lusíadas e em outros trabalhos dele. Então, ele trouxe a astrologia. Então, essa viagem, dentro do mapa astrológico daquele momento em que os portugueses estavam viajando, foi realizada o Sol estava no signo de Peixes, depois transformou em Áries, né? Ele foi em Áries. Ele foi mais ou menos de 10 de fevereiro, começou essa trajetória do Sol em Peixes e terminou por 11 de março. Tá? Isso aí está na história, vocês podem pesquisar, isso aí eu não estou inventando não, estou mentindo não. Tá, mas é incrível, o Camões sabia disso, né? Incrível isso aí. Então, também o peixes aí também se refere a isso, tá? Se refere a isso. Interessante, né? Essa era a estrofe 42. Vamos já passar para a estrofe 43. E o mais interessante dela é que não tem complicação mitológica. Vamos lá para a estrofe 43. Estrofe 43. Tão brandamente os ventos os levavam, como quem o céu tinha por amigo. Sereno o ar e os tempos se mostravam, sem nuvens, sem receio de perigo. O promontório Praço já passavam na costa da Etiópia, nome antigo, quando o mar descobrindo lhe mostrava novas ilhas, que em torno cerca e lava. Bonito também. Eu falar que uma estrofe de Camões é feia, eu jamais vou falar. O que temos aqui de interessante? Graças a Deus não é muito complicado. Então, aqui o mais importante é o promontório Praço. Né? Já passavam, sem nuvens, sem receio de perigo, promontório Praço já passavam na costa etiópica. Promontório é uma elevação, né? É uma elevação.
Aqui no caso, o promontório Praça, os portugueses montaram uma fortaleza nesse promontório Praça, né, nas costas etiópicas. Então eles foram montando feitorias. O que eram feitorias? Eram um misto de fortaleza e misto de local para comércio, né? Então ficavam os comerciantes ali defendidos pelas armas ali da fortaleza, né? Então era feitoria. Então eles montaram esse promontório Praça, é uma região geográfica, né? Uma elevação, onde os portugueses montaram ali provavelmente uma bateria de artilharia e tinha alguma tropa de infantaria e tinha o comércio ali que faziam com os diversos povos que passassem ali, que com eles quisessem negociar, certo? Essa era a estrofe 43, não falei que era tranquila? Vamos já à estrofe 44. Vamos lá. Vasco da Gama, o forte capitão, que a tamanhas empresas se oferece, de soberbo e de altivo coração, a quem fortuna sempre favorece, pera-se aqui deter não vê razão, que inabitada a terra lhe parece, por diante passar determinava, mas não lhe sucedeu como cuidava. Interessante. Vasco da Gama, né, como sabemos, é o grande herói desse livro, né, é o líder da expedição que levou os portugueses de Portugal até as Índias, até Calicut, né? O Vasco da Gama, ele nasceu em 1469, ele morre em 1524, só para a gente relembrar dessas datas, foi falado lá no comecinho e agora nós estamos repetindo aqui. E ele chegou a Calicut, no final da viagem, né, que ele venceu, né, ele conseguiu terminar a empresa, cumprir o seu objetivo em 20 de maio de 1498. E por fim temos aqui, Camões botou Fortuna com letra maiúscula, com inicial maiúscula, então ele estava se referindo a deusa Fortuna, que era responsável pelo o que sucedia dentro de uma cidade, ou a prosperidade, ou a ruína, né? Ela pode ser confundida com destino também, certo? Só essa nota aqui sobre Fortuna. Perfeito? A estrofe 44 também foi tranquila, né? Vamos direto à estrofe 45. Estrofe 45. Vou declamar. Eis aparecem logo em companhia uns pequenos batéis que vêm daquela que mais chegada à terra parecia, cortando o longo mar com larga vela. A gente se alvoroça e de alegria não sabe mais que olhar a causa dela. Que gente será esta? Em si diziam. Que costumes, que lei, que rei teriam? Interessante. Também é outra estrofe tranquila de se fazer, mas tem alguma coisa para se falar sobre ela. A gente se alvoroça, olha só, que interessante aqui. Ó. A gente, sujeito coletivo, né? Sujeito coletivo, então está no singular. A gente se alvoroça e de alegria não sabe mais que olhar a causa dela. Que gente será esta? Em si diziam. Olha só, que gente será esta? Em si diziam. Camões fez o mesmo que fez na estrofe 38. Lá ele pegou o coletivo gente, que está no singular, evidentemente, e concordou com o plural do verbo que nós vimos lá. Aqui na estrofe 45 ele faz o mesmo. Que gente, singular, certo? Coletivo singular. Será esta? Em si diziam, ele faz concordar com o plural do verbo dizer, está no pretérito imperfeito indicativo. Não é? Então ele pega o singular, faz concordar com o plural. Como eu falei lá na estrofe 38. Está certo, está errado? Gramaticalmente está errado.
mas foi Camões que fez, então eu não tenho condições de dizer que Camões errou. Novamente eu repito, isso aqui é um poema, é um grande poema, um poema épico, é poesia. Então, em poemas, em poesia, se admitem algumas coisas que na prosa seria como se fosse crime, né? Então, apenas para registrar essa questão. Né? Só que eu não posso dizer que Camões errou, jamais eu vou poder falar isso. Certo, isso aqui era o que tinha na estrofe 45. Hoje está bem rápido, hein? Vamos já à estrofe 46. Estamos quase terminando, hein, por hoje. Estrofe 46. As embarcações eram na maneira muito veloces, estreitas e compridas. As velas com que vêm eram de esteira, 2 folhas de palma bem tecidas. A gente da cor era verdadeira, que Faeton nas terras ascendidas ao mundo deu, de ousado e não prudente, o Pado o sabe e Lampetusa o sente. Essa estrofe tem alguma mitologia para discutirmos, tá? O que nós temos aqui? Temos a questão do Faeton. Quem que é Faeton? É filho de Hélios, mitologia grega. Hélios é o deus do sol, deus sol. Na mitologia romana ele é o Apolo. Né? Apolo, Hélios. Apolo conduz o carro do sol. O Hélios também conduz o carro do sol, deus sol. Ele é filho, então o Faeton é filho de Apolo, de Hélios com a terra. Ele desafiado por um outro ser divino, ele decide pedir o carro do pai, o carro de Hélios emprestado, para ele fazer a trajetória, né, que o Hélios, o Apolo, ele pega o carro do sol ao nascer do sol no Oriente, e ele faz todo aquele caminho até o Ocidente. Apolo, o Hélios, né, faz isso eternamente. E o Faeton queria fazer a mesma coisa. Apolo é o Hélios, às vezes eu confundo, tá? O romano com o grego aqui. O Hélios, ele nega a princípio, mas ele acaba sendo convencido. Daí ele empresta o carro do sol a Faeton. Faeton começa a dirigi-lo, mas ele não consegue manter a trajetória correta. Ele causa muita oscilação nos astros, né? no meio celeste, no universo, né? E ele quase destrói a Terra. Ele quase cai na Terra. Ou ele sobe muito, ele atrapalha a trajetória dos astros, ou ele desce muito, atrapalha a Terra, podendo quase destruir a Terra. Não vendo outra solução, o Hélios manda um raio que fulmina o filho. Ele se precipita no Erídano, que é o rio Pado, ou Pó, rio Pó, Pado. Então ele foi sepultado por suas irmãs, as Helíades. Uma delas é citada na Odisseia, que é a Lampécia. Tá? Só que o Camões fala em Lampetusa. Então uma outra, na Odisseia também é citada uma outra irmã de Lampécia, que é a Faetusa. Muito bom. Então Lampécia e Faetusa. Parece-me, não sou eu que estou inventando isso, tá? Isso aí para os estudiosos parece, e para mim também, que Lampetusa seria a união de Lampécia com Faetusa. Então cortou-se algumas sílabas ali, ficou Lampetusa. Lampetusa, hoje Lampedusa. Nós temos uma ilha de Lampedusa que fica na Itália, né? Fica no Mediterrâneo. Muito interessante, né? Eu gosto da mitologia por isso. A gente, quando eu viajo, seja no Brasil, seja no exterior, então eu vou vendo
os locais que eu já li na mitologia, eu vou pensando, poxa, aquilo ali, aquilo lá eu já li, foi daquele jeito, ali o Hércules fez tal coisa, ali o Enéas outra coisa. Legal, as viagens são bacanas. Eu nunca viajo para fazer o turismo tradicional. Meu turismo sempre é histórico, né? Então é bacana. Eu faço tradicional também, mas faço o histórico. É muito legal, eu gosto de fazer isso. Muito bom. Então essa era a estrofe 46. Muito interessante. 5 estrofes. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, foi um prazer imenso, eu amo fazer Camões. Peço que continuem acompanhando o canal, eu fiz muitas declamações nesses dias passados. Eu fiz declamações em italiano, fiz a tradução também para o português, para quem me pede muitas vezes, né, eu fiz as traduções. Eu fiz a Oda Merini, né? Eu fiz também ontem, inclusive, eu fiz uma belíssima poesia, fiz uma declamação, belíssima poesia de Alexander Pushkin, em russo, evidentemente. Horas mais tarde eu também pus um outro vídeo com a tradução, eu fiz uma tradução e fiz a interpretação. Como eu sempre digo, nas traduções, nas versões, perde-se um pouco do lirismo do poema, mas dá uma boa ideia do que o poeta quis dizer na sua língua original. Então, eu peço que vejam a poesia em italiano, peço que vejam também a poesia em russo. Os 2 vídeos, tanto do idioma italiano quanto do idioma russo, estão sendo muito bem acessados. Eu estou contente, estou feliz por tê-los feito, né? As traduções, elas não são tão acessadas assim. É engraçado, o pessoal às vezes pede as traduções, né? Eu faço um vídeo em italiano, não é muita gente não, mas sempre tem um outro, mas eu podia traduzir. Daí eu faço a tradução, pouca gente acessa. E em russo é a mesma coisa. Mas eu fiz a tradução, fiz 2 vídeos, né? Os 2 vídeos em português, um traduzindo o vídeo em italiano e outro traduzindo o vídeo em russo. E estão no ar. Eu peço que vejam, de preferência, vejam o vídeo no idioma original. Vejam o vídeo que está em italiano, depois vejam a tradução. Vejam o vídeo que está em russo e depois vejam a tradução desse vídeo. Não vá direto à tradução, porque no idioma original você tem o lirismo, a beleza do poema. Quando você faz a tradução, você já faz uma versão. E nessa versão, por mais competente que seja o tradutor, no caso fui eu o tradutor, eu não sou um mau tradutor, eu sou um bom tradutor, só que, como os italianos falam, tradutore traditore, então não adianta, você vai perder a versão, a tradução, ela nunca vai manter o lirismo, né, do idioma original. Mas de qualquer forma, ela dá uma boa visão do que o poeta quis dizer. Então eu peço que vejam esses vídeos, vejam os outros também. Tem vários vídeos com poemas, sonetos de Camões, não é só os Lusíadas não. Eu declamei, o último foi: alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e vive cá na terra sempre triste, se lá no cemitério onde subiste, memória dessa vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste, e assim por diante. Vejam lá, eu não vou declamar todo não, porque ele está inteirinho declamado no canal, e vocês têm que ver lá, né? Por favor, vamos prestigiar o canal, tá muito bonito. Tem um fundo musical muito interessante. Isso aqui foi só uma canja. Então tá, gente, foi um prazer tê-los aqui hoje. Na semana que vem estaremos novamente com mais algumas estrofes do grande Luís Vaz de Camões. E por hora, tenham um bom fim de semana
na graça de Deus e nos vemos.